Boa noite. Boa noite, gente. Esperar aqui vocês se conectarem. Oi, Bruno. Nosso convidado já está aqui. Vou já chamar aqui para ele participar. Hoje nós estamos iniciando a série de lives, né? Reconstruindo os muros da nossa saúde física, mental e espiritual. E boa noite. E essa reconstrução, gente, eu achei até que o convidado que vai iniciar a série de lives, que é o Bruno, que é pastor, é jornalista, ele é mentor de restauração espiritual, né? Então ele tem muita coisa para trazer para nós hoje. E eu tô aqui esperando, Bruno, o pessoal chegar para a gente começar. E enquanto isso eu vou te apresentando aqui. Falando, né, que vão ter essa live mais duas, né? Vai ter a convidada Ailda, que é psicóloga, e também vai ter o Gil Duarte, que é personal trainer. Então, assim, nós vamos fechar, né? Com todas as esferas espiritual, mental e física. Por que isso, né? Porque essa minha ideia de falar sobre isso e trazer esses convidados aqui para vocês. É porque eu sempre soube, né, que nós somos seres triunos, né? Triunos. Nós temos o nosso físico, a nossa alma, que é a nossa mente, né? O mundo dos pensamentos, quem nós somos, a nossa psique, que é a alma, que é a mente. E temos o espiritual, porque nós somos seres espirituais, né? Nós estamos aqui nesse planeta com uma missão. Se você não sabia, fica na live para você descobrir que isso é muito importante, tem a ver com o nosso propósito, né? Porque nós, como seres espirituais, o nosso corpo físico é só um veículo. E então o pessoal está entrando. Boa noite, Cristina, Pamela. Então eu vou chamar aqui o nosso convidado para a gente já começar. Eu vou apresentar ele para vocês. Vão convidando, lembrando o pessoal para entrar. A gente atrasou um pouquinho. Chama aí as amigas, o pessoal, lembra quem esqueceu. Vou chamar aqui ele. Ele já entra. Então, olha aí. Ei, Bruno, boa noite. Boa noite. Que prazer, que coisa boa. É uma honra estar aqui. Eu também, tô honrada. Ai, que maravilha. E aí eu tava te apresentando aqui para o pessoal começar a entrar, né? E dizendo aqui pro pessoal que tu é, assim, foi um achado de Deus, né, no meu caminho. Foi um achado, Sim. Bruno, porque nós pensamos parecido e você faz parte, assim, realmente é uma semente, você faz parte do que eu imaginava, né? Eu precisava de alguém, eu precisava de você para vir aqui falar para essas mulheres, para falar para essas pessoas sobre a importância da saúde espiritual, da fé. Você é um homem de fé, você é pastor, você é mentor espiritual, você é jornalista, você trabalha com gente, ama as pessoas e sabe muito bem o que é a importância de se ter essa saúde espiritual.
E eu acho que você concorda comigo que nós somos feitos, né? Nós somos triuno, assim como Deus né? O Pai, Filho e Espírito Santo, nós somos feitos de três esferas, né? A física, a mental e a espiritual. E aí não dá para ter saúde se a gente não conseguir equilibrar essas três esferas. E eu achei perfeito nós começarmos com o Bruno, porque eu acho que o Bruno tem muito para falar para a gente sobre e por que a reconstrução, né? Reconstruir, eu estava já com isso na cabeça, e eu vou contar aqui um pouquinho, Bruno, a história, já que tu fala. Quando eu te Certo. encontrei, né? Porque eu falei para o Bruno, a primeira vez que eu ouvi, eu falei justamente sobre o livro de Neemias e sobre reconstrução. Que para mim tinha me tocado muito forte esse ano a respeito do livro de Neemias, da Bíblia. Lá, quem não conhece a Bíblia, existe lá no Antigo Testamento um livro chamado Neemias. E Neemias foi um sacerdote, eu não sei, é um levita, ele, Bruno? Ele era copeiro do rei e virou governador. Ele era copeiro do rei, mas eu digo assim, ele era um sacerdote, né? Assim, Foi dentro da encarregado religião. também da missão de levar Falando da parte espiritual, na parte física ele era copeiro do rei Ciro, né? Do rei Ciro, na época do Império Ataxerxes. Babilônico, de Isso. Artaxerxes, né? No Império Babilônico. Então, assim, ele era o copeiro lá do rei. E esse livro fala de reconstruir, de determinação, de fé, de coragem, de foco, né? E é tudo que a gente precisa para ter saúde, né? Nós temos que ter essa coragem de Neemias. E aí eu queria, Bruno, eu já falei aqui um pouquinho do que tu és, né? Eu queria que você se apresentasse. E aí eu queria, tipo assim, nós fizéssemos assim, uma conversa. Eu vou te fazer algumas perguntas. E aí, Certo. claro, você fica à vontade para falar, o que você quiser pontuar, mas eu queria, tipo, fazer assim uma entrevista, sabe? Te perguntar algumas coisas que eu acho que seria interessante. Certo. Pode ser. Pois se apresente aí pro pessoal, para quem não te conhece. Pronto, assim como já foi falado, eu sou pastor, né? Sou líder do Ministério Semente de Esperança. É um ministério em que eu levo o amor de Deus além da placa, né? Sabendo que cada pessoa ela é única e que todos nós podemos somar na vida de alguém. Então, já há mais de 20 anos que eu tenho esse trabalho com pessoas e também, recentemente, eu estou reunindo esses conhecimentos que eu já tenho na forma da terapia. E aí eu estou aqui para poder compartilhar, porque eu faço essas mentorias de restauração e tem sido transformador na vida de quem faz as mentorias, como também na minha vida, que estou ministrando nesse curso. E é sempre muito bom falar sobre fé, falar sobre motivação, falar sobre bem-estar, sobre cuidado, porque é a forma que nós temos de ajudar as pessoas e ao mesmo tempo de trazer para nós essa essência do propósito, né? Como a doutora falou. E é basicamente isso, né? É A gente dá verdade. início. Exatamente. Então, assim, o Bruno, ano passado, ele teve um projeto, dentro dessa mentoria dele, o projeto era reconstruir, né, era, Bruno? Exatamente, foi um ano todo trabalhando na reconstrução. Então, trabalhando reconstrução e nessa reconstrução ele mentorava pessoas que necessitavam dessa reconstrução espiritual, não era, Bruno? Exatamente. Então, eu queria te perguntar o que é que te chamou mais atenção assim, na necessidade das pessoas, porque hoje nós vivemos, eu falo muito dessa minha medicina que eu pratico, Bruno, que é a medicina integrativa, que tem uma visão integral do ser humano, né? Que o ser humano não é meramente um corpo físico, mas ele tem emoções e ele tem espírito. E a gente tenta olhar dessa forma mais ampla. E aí, dentro da espiritualidade, né, da fé, o que é que você, assim, quais eram as necessidades maiores dessas pessoas que te procuraram no ano passado, que você fez e que você foi tocado por Deus, né, para falar sobre reconstruir? Pronto, eu vou começar falando sobre o modelo cognitivo, porque todos nós, a senhora até falou no início, temos o cognitivo. Então, cada pessoa tem a forma de pensar. E aí a gente pode pensar dessa forma, que como uma casa tem uma forma de uma estrutura externa, mas dentro dela acontecem muitas coisas nos cômodos. Assim somos nós, né? Nós
temos o exterior e nós temos a parte interna, que é a parte onde vai ter as crenças. E aí tudo acontece no cognitivo, porque primeiro eu vou pensar, esse pensamento ele vai gerar uma emoção, e essa emoção ela vai gerar um comportamento. E aí, já para iniciar esse tema de restauração, existem pessoas que estão numa zona de conforto. E essa zona de conforto é aquilo que é familiar. É aquilo que nos leva sempre a ficar do mesmo jeito. E aí a gente precisa ter fé para reagir. E aí o espiritual ele é a base para que o nosso cognitivo ele seja transformado, para que a gente venha ter um comportamento diferente. Então, por que tem pessoas que elas não conseguem mudar, entra ano e sai ano, e elas estão justamente nessa zona de conforto? É porque elas não conseguiram perceber que elas estão em um padrão de repetição. E esse padrão de repetição ele é de um comportamento que foi aprendido na infância, uma palavra que a pessoa ouviu e aceitou. E isso ele vai gerar um comportamento, um pensamento disfuncional, que são chamados na terapia de pensamentos automáticos. Um exemplo prático, vamos supor que alguém abre a porta. De repente uma pessoa pode ter uma impressão de que simplesmente alguém entrando. Como aquele abrir de uma porta pode ser algo traumático. Então tudo isso vai estar ligado aos pensamentos. E existe uma palavra em Romanos 12:2 que diz que nós temos que lutar pela transformação da nossa mente. Então tudo acontece no nosso cognitivo, na nossa mente. Para que a gente possa aplicar essa fé e junto com essa fé a gente venha ter um novo comportamento e lidar bem com o espiritual, lidar bem com as pessoas, lidar bem acima de tudo com cada um de nós. Então o que mais me chamou a atenção nesse cuidado, né, com as pessoas é a questão da escuta. Porque todos nós temos a tendência, temos a necessidade de sermos ouvidos. Só que nós temos uma vida tão corrida que em muitos momentos nós não paramos para ouvir aquela pessoa que ela quer falar o que está no coração dela. E eu sempre costumo dizer que quando nós falamos, nós também somos curados. E nós precisamos estar atentos a isso. É tanto que o número, né, de depressão tem aumentado, de ansiedade no mundo atual, justamente porque não tem essa escuta. Porque junto com essa escuta vem realmente a questão de você compreender o outro, de você ter uma empatia. E a fé nos ajuda a ter essa empatia, a ter essa mudança de comportamento, para que nós possamos, através de nós, melhorar a vida de alguém. Então é isso que chamou mais a minha atenção. Exato, essa necessidade de ser escutado, né, Bruno? Exatamente. A necessidade de ser. E aí, assim, a gente pode até falar que esses padrões de pensamentos têm a ver com as crenças limitantes, né, Bruno? Exatamente. Se fala que são essas crenças que nós carregamos que foram construídas desde o útero, né, da nossa mãe, desde o útero, né? Porque a ciência diz que dentro do útero a gente já sente, né? A gente já sofre traumas. A gente, os humores, até assim, até a química materna, né? Quando a nossa mãe passa por determinadas situações e que o feto também escuta, né? Então, assim, o meio materno e o meio externo influencia, né, o bebê intraútero. E às vezes a gente carrega crenças limitantes que foram criadas dentro do útero da nossa mãe, né? Exatamente. E isso vai gerar um reflexo e muitas das vezes a gente pode olhar o superficial, como eu falei no início, como uma casa. Você vai olhar aquela casa e por algum momento vai ter uma goteira, vai ter uma rachadura, mas na profundidade, o porquê que gerou aquilo, que a gente chama de eventos. Então a gente tem que aprender a mudar os eventos. As situações nem sempre são da forma como são. E a gente tem que dar a possibilidade da gente reagir de forma diferente. Da gente conseguir sempre enxergar uma oportunidade. E é justamente isso que eu trouxe para falar para vocês. Porque Neemias, ele viu uma oportunidade no meio de ruínas. E não é fácil você procurar encontrar uma oportunidade quando tudo diz que não. Quando você olha ao seu redor e nada parece que vai dar certo. Você precisa ter uma atitude de transformação. E é isso que aconteceu. E aí eu trago para vocês também essa reflexão a respeito do princípio da realidade. A realidade dos fatos, onde muitas pessoas vão ignorar o que está acontecendo, tem situação que a gente tem que encarar. A gente vai ter uma aceitação de início, mas também a gente vai ter uma nova reação, da gente ver a forma como ela é. O que é que eu preciso fazer? Eu preciso pedir perdão a alguém, eu preciso ter uma atitude diferente, eu preciso enxergar o outro diferente. Como é que eu vou lidar com o problema? E a forma como você vai lidar com aquele problema é que você vai realmente ter a transformação. E você vai aplicar fé e você vai ter essa busca, né, de autoconhecimento, de sabedoria, de você melhorar. E aí você vai ver que em muitos momentos a gente exige uma mudança externa, mas as mudanças externas vão acontecer quando as mudanças internas forem maiores.
E quando isso acontece, não vai existir cobrança para ninguém, vai existir uma leveza e você vai estar bem, sabendo que você está resolvendo aquilo que poderia estar adiando. Exatamente. E assim, cada vez mais a gente sabe, entra na história da nossa identidade, né? Da gente se conhecer, né, Bruno? Da importância Exatamente. de você se conhecer, conhecer, saber quem você é. E dentro dessa espiritualidade, eu acho que saber que você é filho de Deus é muito importante, da sua importância, que você é único, que você tem propósito, você não veio aqui à toa, existe um propósito na sua vida, né? Esse senso de propósito, né, que é importantíssimo também para você sair da Exatamente. zona de conforto. Eu acho que a fé, ela faz você resgatar todo esse mundo de possibilidades. Porque como é uma coisa que não é palpável, né? É uma coisa inatingível, a fé, não é palpável. Mas ela Exatamente. transforma. Ela transforma porque ela Exatamente. traz, ela dá coragem. Acho que o pessoal não conhece, assim, tem pessoas que não conhecem a história de Neemias. Conta rapidinho aí, Bruno, como foi essa história, para as pessoas entenderem essa relação, porque é muito Sim, interessante sim. e vai ensinar a gente muita coisa. Exatamente. Quando a gente passa a estudar a história de Israel, a gente vê que Israel estava tropeçando em algumas situações. E a idolatria, né, que era a busca por muitas alternativas de deuses, atrapalhou muito o processo, porque eles perderam o foco. E quando eles perderam o foco, eles passaram 70 anos devido às atitudes, os comportamentos errados em um cativeiro. Só que o amor de Deus é tão grande que durante esse cativeiro Deus começou a levantar o que é chamado de videntes, que eram profetas que são videntes de Deus, né? E esses videntes, durante esse período, estavam liberando palavras de esperança, palavras de fé. E essa esperança era que Deus iria fazer com que esse cativeiro fosse ao fim. E foi justamente isso que aconteceu, durou 70 anos. E ao término daqueles anos, o Senhor preparou um novo caminho de retorno. O povo de Israel que havia sido arrancado, como a senhora falou, a identidade, da própria terra, da própria situação que eles tinham de realmente ter essa busca espiritual, eles foram arrancados da cidade deles. Então eles perderam a identidade, não só a terra, não só os bens, mas o próprio sentido de existência. E ali eles ficaram dentro de uma cultura que não era deles, eles foram imersos em uma terra estranha. Sim. E aí o que foi que aconteceu? Quando terminou esse cativeiro, Deus tocou no coração de um rei, que é chamado Ciro, que era da Pérsia, e ele fez com que esse povo que estava na Babilônia saísse de lá e chegasse a Jerusalém. E aí o primeiro líder é chamado Zorobabel. E ele começou essa reconstrução pelo templo, pelo alicerce, pelo espiritual, porque tem muitas pessoas que acham que o principal é só o externo, e não é. Não é só meta, não é só o propósito, não é só você levantar a voz e falar com alguém, mas antes disso a gente tem que ter essa busca por Deus, essa busca por alimentar a fé, por alimentar a esperança, para que a gente possa estar bem, estar inteiro, para que a gente possa compartilhar com alguém aquilo que só vai refletir o que está dentro de nós. E aí Zorobabel vai, só que eu sempre costumo dizer que toda reconstrução tem uma oposição, tem um sentimento contrário, tem sempre uma luta. E a forma como nós reagimos a essa luta é que vai realmente fazer a diferença. E aí, durante esse período, a gente consegue destacar bem a questão da zona de conforto, que foi o que eu falei. Porque enquanto aquelas pessoas estavam ansiando em ter uma nova descoberta, reconstruir sonhos, teve aqueles que quiseram ficar na Babilônia, porque já estavam acostumados com o sistema. E é isso que a zona de conforto faz. Ela nos faz nos habituar ao que é familiar. E eles poderiam ter um passo para avançar e eles não conseguiram porque eles estavam nessa zona de conforto. Enquanto outros estavam lá e conseguiram. Só que durante esse período, os inimigos que estavam lá antes deles chegarem, que eram os que tomaram posse, começaram a ameaçar com palavras. E durante a ameaça, durante a crítica, aquele povo ficou estacionado. E aí é esse novo ciclo que eu vou entrar, que é o ciclo da inatividade. É o ciclo em que as pessoas são dominadas pelo medo, pela ansiedade, já não conseguem mais fazer nada. Então, essa reconstrução, que deveria ser em pouco tempo, ela durou mais de 15 anos. Porque o povo começou a colocar outras prioridades em suas vidas. E o tempo ficou esquecido. E a bênção de Deus estava associada às colheitas e o céu não conseguia liberar porque aquele povo estava travado. E quando nós ficamos limitados, ficamos travados, sem fazer o que nós temos que fazer, é como se a gente não recebesse essa bênção, é como se a gente ficasse preso. E Deus não fez nós para ficarmos presos. E é justamente isso, preso a um pensamento, a uma crença limitante. E aí essa zona da imobilidade,
ela é vencida quando nós decidimos fazer alguma coisa. Quando nós temos uma ação, nós queremos fazer algo diferente, nós queremos realmente transformar as situações. E foi isso que aconteceu, que quando durou mais de 15 anos, o povo retornou à reconstrução do templo. E assim o templo foi erguido, e assim ele foi levantado em uma etapa, porque Deus trabalha por etapas. E enquanto aquele templo era reconstruído, algumas crenças ainda estavam enraizadas. E aí foi quando Deus levou outra pessoa que estava no cativeiro, que foi um líder chamado Esdras, para chegar em Jerusalém, para poder estabelecer o ensino. Porque a palavra de Deus ela tem que ser prioridade. Não tem como vencer nas outras áreas se o meu espiritual, a minha comunicação com Deus, com o céu, não estiver bem. E foi isso que Esdras foi, para poder estabelecer esse ensino, essa comunhão, essa sabedoria, para que eles viessem não simplesmente reconstruir o altar, que é por onde tudo começa, mas também mudar. Porque Deus ele não quer simplesmente nos abençoar, mas Ele quer que nós venhamos ter novos padrões, novas oportunidades para que nós possamos ser transformados. E aí, durante todo esse período, né, passou o tempo, só que a parte estrutural, porque Deus ele não faz nada pela metade, ainda precisava de reforma. Os muros estavam caídos, e naquela época os muros representavam a identidade, a defesa da cidade. Uma cidade sem muros é uma cidade desprotegida. E era justamente esse cenário caótico. Mesmo depois da primeira reforma, da segunda reforma, ainda algo precisava ser feito, porque as portas, naquela época não tinha muita interatividade, tudo era resolvido ali nas portas, o comércio, o local em que as ovelhas eram sacrificadas, os processos judiciais, a interação, as conversas, né? A interatividade das pessoas estavam nas portas. E aquelas portas estavam queimadas. Foi justamente nesse cenário que Neemias estava trabalhando na Pérsia, era copeiro do rei, que ele ouviu falar do povo que voltava, da cidade, do real estado em que a cidade estava. E aí era uma situação de ruína, era uma situação de muita dor, de muita perca, mas que ele precisava se levantar, ter fé, para poder ver as coisas de forma diferente. E foi isso que ele fez, e ele passou realmente a ter uma atitude que, como ser humano, ele temeu. Sim. E aí ele resolveu fazer o quê? Ele resolveu orar e jejuar. Ele não permitiu que aquela situação viesse trazer desespero à alma dele, ainda que ele viesse ter ficado preocupado. E aí, naquele momento, ele pediu uma estratégia a Deus. Ele queria saber o que ele deveria fazer. E naquela mesma hora que ele orou, talvez ele não teve a resposta imediata. Mas depois ele entendeu que se ele falasse com o rei, algo poderia mudar. Então ele saiu daquele momento de só esperar, e aí ele entrou em ação. Só que antes disso, ele entendeu que ele deveria esperar, porque tem momentos que a gente tem que realmente observar. E ele montou um plano estratégico. Ele não chegou diante do rei de qualquer jeito. Ele chegou diante do rei sabendo o que ele precisava fazer. Ele chegou diante do rei temendo muito, porque naquela época alguém não poderia chegar diante do rei triste. Então ele não conseguiu disfarçar a tristeza. E naquela época, alguém chegar diante de um rei triste poderia morrer. Só que as reservas de orações dele eram tão grandes que aquele rei acolheu ele. E o rei começou a conversar com ele, fazer perguntas a ele, mas ele não sabia nem como responder. E naquele mesmo momento, a fé, a oração, a busca dele a Deus, em pequenas frações de segundo, ele foi direcionado a liberar palavras. E o rei começou a perguntar sobre o projeto da reconstrução dele, quanto tempo duraria, o que ele iria precisar. E o rei ofereceu tudo aquilo que ele precisava. O rei ofereceu uma escolta para ele poder ser livre dos inimigos. O rei ofereceu uma carta para que ele viesse ser bem apresentado. O rei deu tudo aquilo que ele precisava. E é isso que a gente, quando tem realmente um plano estratégico em qualquer área da nossa vida, um plano com sabedoria, a gente pode até temer, mas a gente vai respeitar as etapas. E não tem como quebrar os ciclos. Os ciclos são feitos para que venham ser respeitados. E a gente só vai conseguir chegar do outro lado se a gente respeitar as etapas, porque cada etapa, ela traz consigo crescimentos, valores, que a gente às vezes se preocupa em passar de fase, sem realmente extrair, né, esses tesouros. E Neemias ele não deixou passar despercebido tudo isso. Verdade. E aí, assim, pronto, o Bruno fez uma síntese aqui do livro maravilhoso, né? Dessa história incrível. E eu, assim, por que que eu trouxe? Porque a importância que eu acho, quando eu vejo, Bruno, as minhas pacientes, e assim, você falou que o cativeiro durou 70 anos, né? 70 Então, anos. assim, o tempo também não importa. Eu não sei qual era a idade de Neemias nessa época, né?
Mas, Sim, assim, às vezes as pessoas chegam no consultório e acham porque passaram dos 40 anos, agora é só dor, envelhecer, adoecer e se resignar, né? E assim, elas entram nessa zona de conforto, não têm coragem de mudar. Então, assim, essa prática que eu faço, essa medicina que a gente pratica, que ela é muito mais preventiva e educativa, porque a gente sabe que nós somos o que a gente come, os nossos hábitos de vida, que a epigenética, que é a genética que é modificada pelo meio ambiente, né? Ela que realmente vai determinar o nosso estado de saúde e que 80% precisa da nossa atitude, da nossa mudança de atitude, da nossa fé. Então, quando você falou e quando eu trouxe aqui o espiritual como a primeira live, né, o primeiro convidado, é como você disse, o templo foi o primeiro a ser construído, né? Apesar de o templo nosso ser o nosso corpo, no sentido espiritual, o templo é a nossa relação com Deus. Então, assim, é essa relação com Deus para nos trazer, porque Deus, ele nos concede amor e fé. Então, assim, nós vamos nos amar, porque ninguém ama a Deus sem, assim, nem ao próprio, né? As leis, a principal lei de Deus é o amor. Ele mesmo se diz amor, né? Deus diz, eu sou amor. E Jesus veio confirmar, né? Dizer que você tem que amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. Então, assim, nós temos que nos amar. E essa atitude de se cuidar, de cuidar da saúde, eu até fiz uma reflexão esses dias, Bruno, de que nós achamos que é pecado quando a gente bebe para se embriagar, quando você fuma, quando você usa qualquer tipo de droga, é um pecado. É um pecado contra o corpo, que é o templo do Espírito Santo. Mas também comer de maneira exacerbada e comer mal, porque assim, o açúcar, por exemplo, vou te dar um exemplo, o açúcar, ele é uma droga pior que a cocaína. Então, assim, ser viciado em açúcar, comer muito doce, é um pecado, né? Então, assim, já que a gente tem a espiritualidade, ela vai nos dar muita força, né? Para a gente fazer boas escolhas. Da mesma forma que com a exatamente. espiritualidade você pode, você se conecta com Deus e ele fortalece o teu espírito, você consegue tomar ações como a Neemias tomou uma ação. Você também pode tomar uma ação de parar de fumar, de parar de beber, de dormir mais cedo, de parar do vício das telas, né? Que hoje é um vício, é Exatamente. uma doença, as pessoas são adictas, né? Às telas. Então, a espiritualidade, a reconexão com Deus, elas vai te trazer libertação, né? Você vai ser livre. Exatamente. Livre para escolher, livre para se amar e para amar ao próximo. Então, eu acho que é o alicerce, de fato. Por isso que na própria palavra lá, no livro de Neemias, na palavra de Deus, a reconstrução de Jerusalém, né, como uma cidade, ela começou pelo templo. E depois eu Exatamente. falo muito da restauração dos muros, e eu até falei na minha live introdutória, porque essa história de muro está no nosso corpo, sabe, Bruno? Nós temos a parede intestinal, ela tem um muro. E eu até falei na live que quando eu falasse de muro, e eu estar falando de muro, não no sentido de divisão, de separação, né? Porque no último século, no século passado, né, existiam alguns muros, né? O muro de Berlim, os muros que dividiam. Mas nesse caso aqui, quando a gente fala de muro, a gente fala no sentido de proteção, de limite, né? De identidade, Sim, como você falou. Quando você limita aquilo ali, você diz, não, aqui é Jerusalém. Então, assim, indo para a esfera emocional, você também tem que saber colocar limites para você ter saúde emocional, né? Saber os seus valores e que não corromper os seus valores, colocar limites. As pessoas que invadem os seus valores, não pode ser aceito isso. Você tem seus exatamente. valores e esses valores têm que ser respeitados. E isso é pôr limites, é construir muro. E no É nosso justamente isso que eu falei, né? Que tinha a questão dos muros e tinha a questão das portas.
porque a gente escolhe quem entra e quem sai na nossa vida. Isso Exato. também é uma gestão emocional, porque tem algumas pessoas que cobram das outras, só que elas mesmas não conseguem fazer a parte delas, né? E isso é muito importante que a senhora está falando, a gestão daquele que entra e daquele que sai. Da mesma Exato. forma do nosso corpo, a gente tem que ter alguns cuidados para As poder realmente... escolhas e colocar limites, exatamente. A gente se Exatamente. respeitar, a parte do amor. Então, é assim, eu digo assim, porque a espiritualidade é o próprio amor. É a essência do amor. Então, assim, você se reconectar com quem é o puro amor, porque Deus é puro amor. Ele é o amor que nós não conseguimos nem imaginar, porque é muito amor mesmo. Então, assim, você se reconectar com a... É por isso que a gente fala com a fonte, né? A fonte da vida, que é o próprio amor. É claro que você vai ser restaurado, fortalecido. E isso vai te motivar a tomar decisões em prol do amor. Em prol do Exatamente. amor a si próprio e das pessoas que te rodeiam, do próximo, né? Porque aí é uma coisa que vai ser uma corrente, né? É uma corrente. Exatamente. E aí o paralelo que eu falo do muro é porque assim, o intestino, quando ele você descuida do intestino, porque hoje a gente sabe que o intestino é um órgão que a gente até compara que a medicina chinesa dizia há milênios atrás que toda doença começa no intestino. E de fato, hoje a ciência comprova que o intestino é o lugar onde tem o maior número de células imunológicas, né? O nosso sistema imunológico, a maior parte está lá no intestino. Ele é o nosso segundo cérebro, né? Ele produz neurotransmissores. Então, nosso estado de humor, o nosso estado mental tem relação com o nosso intestino, o nosso estado, a defesa do corpo, né? Tem a ver com o intestino. E quando a gente se enfraquece na nossa defesa corporal, que seria o sistema imunológico, que é o sistema de defesa do corpo, é porque houve invasão dos muros, das paredes do intestino. O intestino estava esburacado. É muito interessante. O intestino estava com buracos, com brechas. Porque Neemias ele começou a fechar as brechas, né? E aí, Exatamente. assim, a gente pode traçar tantos paralelos no mundo, né, no mundo espiritual, no mundo emocional, no mundo físico, de como é necessário a gente ter esse cuidado para não deixar os muros, né, arruinados e que mesmo que eles estejam em ruínas, porque assim as pacientes chegam desequilibradas, descompensadas. Então, assim, existe realmente, nunca é tarde para você mudar essa atitude, independente da idade. Que às vezes tem pacientes que dizem, ai, doutora, mas eu já estou com mais de 60 anos. Tipo assim, ainda tem jeito, né? Então, assim, enquanto há vida, há jeito. E aí essa construção começa nesse alicerce que é o espiritual. Porque é o espiritual que vai te dar força e coragem para mudar as suas atitudes, né? E eu acho que tem muito a ver, Bruno, essa atitude de mudança. Não sei se você observou durante as suas mentorias, essa história de você cultivar o amor próprio. Eu acho que a gente tem perdido, né? Não no sentido Exatamente. egoísta, não no sentido egoísta, de me amar e tudo é para mim, eu mereço tudo. Não. Mas é nesse sentido de que você é a imagem e semelhança de Deus, você é filha de Deus, você é filha do amor, você é o puro amor também. Então, assim, é nossa até responsabilidade. Eu acho que passa até por um ponto assim, eu sou responsável por ser luz, por ser amor, e essa luz tem que partir de mim. E se eu não me amo, eu não vou brilhar, eu não vou ter condição de amar. Se eu não me amar, porque o amor não vai estar em mim, né? Exatamente. E aí vai entrar também a questão da motivação, porque a motivação, ela existe aquelas que nós somos motivados por pessoas que cuidam de nós, e a motivação interior. E algo que eu observei muito ao longo das mentorias é a questão da confissão. Porque ao longo de cada reconstrução, em cada etapa, teve a questão da confissão. Então, quando você realmente coloca para fora aquilo que que está doendo, e você reconhece que precisa da mudança, isso é libertador, porque você vai realmente querer essa ajuda. E a questão Eita, da perseverança. Porque tem tanto pessoas que agora começam uma coisa hoje e já quer o resultado. E a isso, gente vê que são o processos. imediatismo, né? Pronto, Imediatismo. mesma coisa no meu consultório, Bruno. E você falou agora uma coisa pontual e essencial,
que é o que eu sempre. A primeira consulta, eu digo assim: olha, essa primeira consulta é para retirar o que está atrapalhando você ter saúde. Então, são as cargas tóxicas. E as cargas tóxicas de toxinas, de bactérias, a gente faz os detox. Detox, né? A gente começa sempre por detox, porque é retirar as cargas tóxicas. E o que você está falando no emocional e espiritual é justamente isso. Você não consegue reconstruir se você não te retirar o que está te adoecendo, o que está te intoxicando. Que são exatamente isso, essa confissão, né? Do que te está fazendo sofrer. De traumas que você Exatamente. passou, de coisas que você precisa resolver que estão te adoecendo, te intoxicando em termos emocional e espiritual, né? Exatamente. E nós não podemos adiar demais, aí chega a procrastinação, que ela é dentro daquela zona da inatividade, que é aquela zona que a pessoa já não consegue mais fazer nada. Sim. E é o que a senhora falou, nós podemos prevenir para que nós não possamos chegar em uma zona crônica, tendo uma ação transformadora. Exato. E aí vem o ciclo da restauração, que ele é quando a gente consegue perceber, a gente tem uma visão saudável, a gente tem algo restaurador, que é pequenos hábitos, pequenas transformações do dia a dia vão gerar a mudança que tanto você quer. Exatamente. Mas que não vai ser da noite para o dia. Não, vai ser é uma etapas, é uma e você vai construção. construindo. É um dia após o outro. Pronto, é tijolo por tijolo. Tijolo por Exatamente, tijolo. porque E você não vai se comprar, mas você vai se permitir vivenciar as etapas. exatamente. Aí vem aquela história, vamos curtir a jornada, né? Porque o destino, ele vai chegar, mas assim, nós vamos passar muito mais tempo na jornada do que propriamente no destino, né? Porque essa jornada é eterna. Eu acho assim, a jornada de melhora, você melhorar tanto física, emocional e espiritual, é uma construção eterna. Se você falar de física, para nós o físico vai ter uma restauração, né? No final. Também. Exatamente. Então, essa construção não pode parar. Eu me lembro da frase lá que Neemias diz: eu estou numa grande obra, não posso parar. Ele diz, Exatamente. né? Então, a gente tem que encarar assim: nós estamos numa grande obra e nós não podemos parar. Essa grande obra começa tijolo a tijolo, começa pelo alicerce. E o alicerce principal é o que nós estamos falando aqui, é o espiritual. É a gente ter essa coragem, essa determinação que não vem, às vezes, nem de nós, né? É como eu te disse, quando a gente se reconecta com a fonte, que é o eterno Deus, o amor impuro, né? A gente tem que se reconectar com ele. Porque quando a gente se reconecta com ele, a gente tem um novo ânimo. É um novo nascimento mesmo, né? Exatamente. E aí, vamos ver aqui o pessoal. Ó, que live poderosa, o pessoal. A Cibele aqui tá comentando. Acho que deve ter um monte de ex-alunas tuas, né, Bruno? Lá da mentoria. Tem uma que testemunhou aí, que disse que foi um divisor de águas. Não sei se foi a Cibele. Tem a Tati que tá assistindo nos Estados Unidos. Ela fez a mentoria. Que show. É muito maravilhoso, né? Você realmente transformar as vidas, né, Bruno? E aí é muito maravilhoso. E eu estou fazendo também com o Bruno, gente. Então, assim, eu faço convite aqui para as minhas pacientes, as seguidoras, que o Bruno, como é que elas podem entrar em contato contigo? Pode ser pelo Instagram mesmo, mandando uma mensagem no particular no Instagram, que aí eu entro em contato. Que é o Instagram do Bruno, que é sementes, né? Ponto 07. Sementes.07. Quem tiver interesse em conhecer o trabalho do Bruno, fazer uma mentoria com ele, né? E esse ano, Bruno, qual é o projeto esse ano? Esse projeto eu retomei as mentorias porque eu acredito que a de reconstrução continua, né? E aí eu tô com esse tema, porque dentro desse tema surgiram outros temas. E aí eu tô dando continuidade nesse projeto. Show. E aí eu também queria saber o projeto Sementes, né? Sementes de Esperança, né, Bruno? Isso. E me fala um pouco, fala pro pessoal o que é esse projeto. Pronto, o projeto Sementes de Esperança, ele nasceu num momento de muita dor, em que eu estava lidando com uma ruína muito grande, e eu recebi uma mensagem de Deus,
que eu deveria propagar essa mensagem, porque eu já levava a palavra de Deus em muitos lugares, eu deveria propagar por meio da internet. E naquele tempo, que não era, as pessoas não consumiam muitos vídeos como eu consumo hoje, eu já comecei a gravar no meu canal do YouTube, que é Semente de Esperança. E foi uma época muito importante, porque há um tempo anterior de surgir esse projeto, a minha mãe tinha tentado suicídio. E aí, nessa tentativa de suicídio dela, Deus me levantou de uma estrutura que eu não sabia que eu tinha. E aí, naquele momento, ela estava em coma, entre a vida e a morte. E antes de chegar naquele hospital, eu fiz uma oração. Eu disse, Deus, se passaram 3 dias e nada aconteceu, ele está em coma. Mas eu estou aqui para esse hospital, não sei como é que vai ser. E eu lembro que era uma quarta-feira à noite, eu estava dentro do carro e eu orei da seguinte forma. Eu disse, 3 dias, Jesus ressuscitou. Está no quarto dia que eu estou indo visitar ela, mas no quarto dia Lázaro ressuscitou. E eu te peço que o Senhor ressuscite ela no quarto dia. E naquele momento eu não sabia muito o que fazer, eu só me apeguei à oração. Eu orei e louvei. E Deus me trouxe um louvor que é do pastor Lucas, que fala que Deus cuida dos detalhes. E o outro louvor que Deus colocou no meu coração é da Gisele Nascimento, que fala que Deus tem na palma da mão a criação. Sim. Que Ele sabe do universo, que Ele criou as estrelas. E aquelas canções me deram força para eu continuar orando. E mesmo em coma, eu tinha noção que de algum momento eu poderia me comunicar com ela e com Deus. E eu acreditava com essa fé de que ela poderia ouvir onde ela estivesse e aí Deus iria trazê-la de volta. E eu continuei, foi 6 horas de oração em seguida. Eu cheguei 9, quando foi 3 da manhã, ela começou a se bater os aparelhos e ela retomou. E aí, como ela estava em um pronto atendimento, era uma UPA, e ali ela continuou sedada. E no dia seguinte, à noite, ela foi transferida para o hospital, uma UTI, e passou essa noite, que a gente não pôde acompanhar ela, não tinha acompanhante, não poderia. A gente foi num domingo, à tarde, eu fui o primeiro a entrar. E quando eu cheguei na sala do hospital, eu vi ela sem nenhum aparelho. E a pergunta que ela fez para mim é se ela teria uma segunda chance. E gente, aí, um milagre. Eu vi ela falando em perfeito estado. E ela disse que me amava, porque nunca a gente tinha falado da palavra, nem eu entendi o significado da palavra eu te amo, embora que eu sempre cuidei dela, amo ela, né? A gente não tinha se expressado dessa forma. E eu aprendi o valor da palavra eu te amo naquele momento. E ela perguntou se ia ter uma segunda chance. E com 3 horas que a gente deixou o hospital, ela teve uma parada cardiorrespiratória. E aí eu continuei as orações e eu passei por um processo muito grande, porque eu tinha vivido um milagre muito forte em pouco tempo, só que para mim foi muito difícil aceitar a realidade, né? Como eu falei aqui, o princípio da realidade, dos fatos. Porque ela estava sendo cuidada de outra forma. E aí, quando ela chegou em casa, na casa do meu pai lá, né? Que eu casei, eu saí de lá. Mas quando ela chegou lá, naquela casa, né? Que na época eu era solteiro, e tinha meu irmão e meu pai, e a gente teve que fazer os cuidados básicos na vida dela, né? Porque ela chegou tendo que se alimentar por sonda, tendo que usar fralda, ela ficou acamada, e ali, enquanto eu cuidava dela, Deus falava ao meu coração que existem milagres que são imediatos, como foi aquele da UTI. Sim. Mas existem milagres que eles são diários. Enquanto eu cuidava dela, eu vivenciava as etapas. E é por isso que hoje eu falo tanto sobre etapas. E alguns milagres eram diários. Eu conseguia ver, eu passei a valorizar, porque eu sempre tive um ministério muito atuante de cura, de restauração, de libertação, em que eu ia para os hospitais fazer essa capelania e eu não sabia muito o que era dor. E naquele momento que eu estava com ela no hospital, eu entendi o significado de uma dor, que a dor não é o fim, a dor é o começo. E ao longo desse processo de cuidar da dor da vida dela, eu fui adquirindo essas ferramentas, esses aprendizados. E foi durante esse momento que Deus me deu o canal do YouTube, que eu comecei a espalhar as sementes, mesmo no momento que eu estava, né? E hoje em dia vai fazer 8 anos do processo dela que ela ainda está. Porque para a medicina, como a senhora sabe, quando o neurônio, ela teve uma falta de oxigênio no cérebro. Sim. E quando o neurônio ele sofre, né, essa oxigenação, há para retomar de novo é muito difícil. Sim. E assim, hoje, ela chegou paralisada, mas hoje em dia, se passaram 8 anos. Eu sempre costumo dizer, eu costumo dizer que eu não seria quem eu sou hoje se eu não tivesse passado pelo processo da dor. Porque a dor lapida e a dor nos reconstrói. Verdade. E é muito assim, para mim, marcante, quando eu chego lá, eu sempre chego conversando com ela, falando,
E antes ela não conseguia perceber as pequenas coisas do amor de Deus, algumas coisas que hoje em dia ela tem essa fome para poder buscar. E eu chego dizendo que amo ela, essa palavra para mim hoje em dia é muito forte. E profetizando ainda a restauração, a reconstrução. E eu percebo que ela é muito receptiva. E aquela pessoa que chegou imobilizada, eu falei do ciclo da imobilização, da inatividade, ela começou a retomar o corpo dela através dessas palavras de fé, da espiritualidade, está retomando lentamente, mas eu consigo ver ela piscar os olhos, ela entrou no meu casamento chorando o casamento todo. Então são reações que ela está sendo ativada. E é isso que a fé faz. O louvor, a oração, ela reativa o organismo da pessoa, porque foi isso que Verdade, aconteceu com ela. certeza. E tem... E Ao hoje a longo desse ciência... percurso, eu descobri também algo que eu não sabia antes. Embora que eu fazia muitas orações em muitas residências, Deus falou ao meu coração que eu deveria fazer o culto doméstico, que é o momento devocional, o momento que a gente se prepara para poder realmente alimentar essa fé. E ali eu reuni com meu pai e meu irmão, eram nós três, né? Orando, e a gente, através daquela oração, surgiu o projeto de esperança. Porque Deus me fez propagar para outras pessoas. E eu lembro que antes da pandemia a gente passou 2 anos lá na casa dos meus pais. A gente colocava ela na cadeira de roda, ela assistia todo o momento da administração junto com as pessoas que vinham de fora. E enquanto ela estava sendo restaurada, eu vi outras pessoas chegando dentro do projeto, sendo reativada por esse amor que eu levo, né? Sem discriminação, sem placa, né? Acolhendo. E esse é o significado do projeto Semente de Esperança, acolher quem está precisando de ajuda. Maravilhoso, Bruno, maravilhoso, parabéns. E é assim, tem hoje, né, a ciência fala da neuroplasticidade. A neuroplasticidade é a capacidade do nosso sistema nervoso central, dos neurônios, né? Eles, se uma área está deficiente, a outra começa a se regenerar, a aumentar, né? Então, assim, já passou a fase de que você perdeu um neurônio, você não tem recuperação. Existem já muitos estudos falando dessa neuroplasticidade, essa capacidade de regeneração dos neurônios, sabia? Sim. E é isso que eu consegui ver. E como eu falei hoje, o poder da fé, porque aquelas canções, no mundo espiritual, algo estava sendo ativado. E nós precisamos trazer a ativação, porque o mundo espiritual ele é muito real. Embora que a gente não consiga ver, a gente está aqui como se fosse uma camada daquele que existe, que é muito mais profundo. Não. Então, existe uma transformação nessa espiritualidade quando ela realmente é regada. É como uma sementinha, o nome do meu projeto, que ela é regada, ela tem que ser todos os dias aguada. Verdade. Quando a gente tem esse conhecimento, tudo muda. Verdade. Na primeira live eu falei, Bruno, do coração, que o coração tem um pequeno cérebro, porque ele tem neurônios, e que a comunicação do coração com o cérebro é maior do que a do cérebro com o coração. E assim, eu já tive algumas experiências de visitar pessoas em coma na UTI. E Deus tocou muito meu coração de eu falar, orar pela pessoa no ouvido, apesar da pessoa estar em coma. Sim. E nessa época eu não sabia. Eu visitei alguns amigos e pessoas conhecidas na UTI, em coma, e eu fazia essa oração e eu falava com essa pessoa, sem saber, que depois eu vinha saber que, porque assim, dentro da medicina, se você tem a morte cerebral, né, quando o sistema cerebral morre, eles declaram como morte, né? Mesmo que o coração esteja batendo. Só que espiritualmente, pelo menos eu falei na live, o que eu experienciei espiritualmente é que Deus fala ao nosso coração. E a palavra de Deus várias vezes fala isso. Deus fala ao nosso coração. Então, assim, enquanto o coração estiver batendo, enquanto a vida, mesmo em coma, aquela pessoa escuta. Aí, assim, vamos falar de uma escuta espiritual, porque Deus é espírito. E nós também somos espíritos. Sim. E quando nós oramos, nós emitimos essa onda de fé e de amor. É espiritual, não dá para explicar. Entende? Então, assim, mesmo que a sua mãe estava ali em coma e que o cérebro dela lá estava meio paradão, mas o coração estava batendo, ela estava ouvindo. O que tu estava falando para ela eram coisas espirituais. Né? Então, as coisas
E na espirituais. reconstrução Hum, dessa oração de confissão, o mais interessante, doutor, é que ela voltou pedindo perdão ao meu pai, porque ela tinha uma mágoa dele muito grande e ela teve essa consciência que em todo o tempo ela nunca tinha tido. E nesse processo, né, da fé que foi gerado no coração dela, a consciência dela também foi tocada. exato. É, porque diz quem purifica é o coração. O coração manda mais coisa para o cérebro do que, né? Então, assim, tudo começa no coração, o filtro. Eu aprendi com um profeta que o nosso coração é um filtro. E que a gente tem que estar com esse filtro limpinho, porque é através dele que sobe, né, o que é bom. Que é o perdão, o amor, né, a justiça, tudo que vem do alto, vem pelo coração e vai para o cérebro. E vai para o cérebro. Porque são coisas que não são físicas, são espirituais. Né? Interessante isso. É muito legal. Muito legal. Depois que eu tive esse entendimento, aí eu entendi por que, que Deus me moveu para fazer aquilo. Porque eu não entendi, Sim, mas eu obedecia. Eu não sabia, mas assim, eu cria de uma forma espiritual de que apesar da pessoa estar em coma, ela estava me ouvindo. Porque o que eu estava muito falando para interessante. ela dali, eu recitava um salmo e eu falava do amor de Deus e trazia aquilo. Então, assim, eu estava ali falando de coisas espirituais. E é muito importante a questão, a capacidade que nós temos de usar as palavras para cura, porque as pessoas recebem tanto coisas negativas como também positivas. Exatamente. E nós podemos trazer tudo isso para nós, porque tudo foi criado pela palavra. E aí, Verdade. dentro da mentoria de Neemias, né, Neemias ele não se contaminou com a Não, negatividade. ele foi focado, né? Mesmo eu admiro Ele demais, porque focou. ele era muito focado. Porque, assim, exatamente, porque mesmo lá com o Sambalat e Tobias falando, desmotivando, falando mal, ele disse assim: olha, eu não tenho tempo, porque eu tenho uma grande obra, eu não posso parar. Exatamente. Né? Então, assim, eu tenho uma grande obra, eu não posso parar, não quero saber de conversa, não. Ele não desistiu, muito determinado. E é essa conexão com o espiritual é que nos deixa dessa forma, fortalecidos. Porque, assim, a conexão com o mundo físico às vezes nos enfraquece, né? Porque às vezes vem Sambalates e Tobias, né? Falar coisas para nos desmotivar. Mas as coisas que vêm do alto, elas nos motivam, elas nos fortalecem, né? Então, Exatamente. essa saúde espiritual é a base, é o alicerce, né? Por isso que eu convidei aqui o Bruno para vir falar sobre isso, e foi lindo, né? Que ele falou do testemunho dele, e até agora está respirando, né? Transformação, né? Que é uma Exatamente. construção, né, Bruno? Está sendo uma Exatamente. construção dentro da tua casa, dentro da tua família, Exatamente. tá? Os tijolos, né? A construção continua. A construção Exatamente. continua através de uma coisa que foi tão sofrida, assim, aparentemente no mundo físico foi um sofrimento, mas que trouxe tanta transformação, né, Bruno? Tanta Exatamente. transformação. Espetacular. E aí, cadê o povo aqui, Bruno? E era isso que eu vim aqui falar dessa importância, e o Bruno trouxe bem isso. Deixa eu ver quantos minutos. Isso, está pertinho de acabar, Bruno. Aqui tem limite de tempo, né? No Insta. Eu quero Vamos agradecer por essa oportunidade. agradecer. Eu E também. espero ter compartilhado essa fé que eu tenho, né, com o meu próprio exemplo. Foi maravilhoso, foi espetacular, sim. É isso que você é um homem de fé, né? E tem, assim, é uma fé que você vive ela, né? Você vivencia, é o Exatamente. dia a dia. Porque a fé é isso, é viver o dia a dia de fé em fé. Cada dia é um verdadeiro milagre, né, Bruno? Por isso, assim, a importância Exatamente. que você diz de dizer eu te amo, porque talvez você não tenha outro dia para dizer isso. E talvez foi isso que a sua mãe percebeu. Que ela poderia não ter tido Exatamente. essa chance, né? Ela teve uma chance de dizer eu te amo, né? E de Exatamente. perdoar, e que a gente sabe que é tão importante, né? Porque também a gente às vezes fica guardando rancor e a gente perde a oportunidade de perdoar e de pedir perdão, de se reconciliar com alguém, porque às vezes a gente não tem mais essa chance, né? Exatamente. É bem isso.
Então, eu quero agradecer ao Bruno pela disponibilidade dele. Foi fantástico, adorei mais uma vez, Muito boa a né? É conversa. muito bom conversar contigo, aprender, né, de ti, das coisas do céu, porque você é um profeta, um homem de Deus, que veio trazer aqui muita espiritualidade, experiências de vida, né? Vividas no mundo espiritual. E eu quero te agradecer por tudo. Obrigada. Obrigado. E aí, agradecer a todo mundo que ficou aqui com a gente. Pessoal, quem não pôde assistir, vai ficar gravada. Manda pro pessoal, o pessoal conhecer o Bruno. É fantástico, que a live foi tão bacana. Eu agradeço demais. Boa noite. Obrigado. Você quer falar mais alguma coisa, Bruno? Só agradecer. Foi muito edificante mesmo. Obrigada. Pois um beijo, gente. Obrigado. Vamos acabar. Tchau, tchau, Bruno. Obrigada.